Eu vou conversar agora com o veterinário Edson Luiz de Campos. Ele vai falar sobre os cuidados que se deve ter com os animais no inverno. Bom dia, doutor Edson, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutor Edson, quais são os principais cuidados que os donos devem ter com cães e gatos durante o inverno? Não é diferente dos cuidados que a gente deve ter com a gente ou com uma criança. Os animais também sentem frio, né? Então eles precisam estar em um ambiente fechado, preferentemente, né? Agasalhados, devidamente agasalhados, evitar molhar, umedecer esses animais em horários muito tardios, né? Então a gente se refere àqueles banhos, né? Os banhos devem ser dados preferentemente por volta de meio-dia, 1h, né? Mas os banhos não devem ser suspensos. Não, os banhos podem. Inclusive é recomendável fazer banho porque a umidade do ar cai muito, né? E o animal resseca muito a pele. Então o banho também ajudaria na vitalidade da pele. Mas esse intervalo entre um banho e o outro, ele deve ser um pouquinho maior, é isso? Pode ser. Qual o ideal no inverno? Um banho, no máximo, um banho semanal. No máximo, né? Num período curto, né? E um banho cada 15 dias, um banho por mês. Depende muito do animal, da proximidade que o animal está da pessoa, da necessidade do banho, né? Certo. E quais são as doenças oportunistas que acometem os animais nessa época do ano? Principalmente as doenças respiratórias, né? Como em nós, humanos. Isso. As viroses são muito favorecidas também, né? Em geral. E doenças também do aparelho músculo-esquelético, ou seja, as lombalgias, mialgias, as artroses. Então elas são intensificadas nesse período. Então vamos falar dos sintomas, doutor Edson, para que os donos fiquem alertas. Quais são os sintomas dessas doenças? O que o dono deve observar? O primeiro, o animal não fala, né? Então a primeira coisa que o dono deve observar é que o animal fica mais quieto, não brinca tanto, né? Então ele pode estar sendo acometido por um pico febril, pode estar com uma febre, que é o início das principais doenças. Das viroses, das doenças respiratórias. Então a primeira coisa que aparece geralmente é um pico febril. Então, o dono consegue medir a febre em casa do seu bichinho? Não é muito fácil, porque nós tomamos a temperatura do animal através do reto, através do ânus. Então se a pessoa não tiver muita prática, pode ocorrer a quebra do termômetro ali, alguma coisa, então seria bom fazer com um profissional. Então o ideal é observar o comportamento mesmo. E a pessoa pode empiricamente observar a febre, mas é uma maneira empírica. O focinho, geralmente, do animal, ele é úmido, né? E geralmente ele seca. Quando aquece um pouco o organismo, ele fica seco. Então é uma maneira empírica da pessoa observar se o animal está com febre. Doutor, e como é que as pessoas podem evitar todos esses tipos de problemas com animais no inverno? Por exemplo, eu gostaria que o senhor desse dicas para se evitar a virose, para se evitar esse tipo de dor, para evitar também a gripe. Como se evita tudo isso? Bom, esse tipo de dor, né, dado ao exposto aqui, é difícil da pessoa evitar, né? O animal que tiver tendência ou tiver algum problema articular, ele vai manifestar mais. O animal que tem uma fratura, né, ela dói no inverno por conta dessa dilatação e contração. Então isso aí é um pouco difícil de evitar, porque tá no ar, não tem como, né? Tá no clima. Então, mas agasalhar o animal é importante, né? Deixar o animal num ambiente fechado, evitar ele tomar uma corrente de ar frio. Às vezes o animal está dentro de casa, ele sai correndo pro quintal, alguma coisa, toma aquele vento frio, isso aí deve ser evitado. Isso aí intensificaria a doença. As doenças viróticas em geral, existem vacinas. A sinomose, a parvovirose, a coronavirose, existem vacinas. Aliás, a parvovirose, como eu comentei com você, está fazendo 30 anos que ela apareceu no nosso meio, né? Agora em julho, né? O mês de julho está fazendo 30 anos. E no início foi um problema, morreram muitos animais. Hoje existe vacina, né? E a pessoa vacinando adequadamente o animal está protegendo de várias doenças. Essas duas doenças, sinomose e parvovirose, também são mais comuns no inverno? Sim. São mais comuns no inverno. Não acontece no ano todo, né? Mas no inverno elas aparecem mais. Tem cura para elas, doutor? A parvovirose tem um percentual bom de cura e não fica sequelas no animal. Já a sinomose é um pouco mais difícil. O animal fica com sequelas às vezes. Às vezes ele cura, mas ele fica com às vezes uma dificuldade para andar. Aí no outro inverno ele sente dor, né? Então acaba ficando com sequela. Isso, adquire uma doença musculoesquelética, né?
E aí ela ataca o sistema nervoso central também. Então o animal às vezes fica com um tique, repuxando a perna. Mas é bom lembrar que as duas doenças podem ser prevenidas por meio de vacinas. Essas vacinas elas devem ser aplicadas todos os anos ou são apenas algumas doses? Não, elas são aplicadas no início da vida do animal, são feitas várias doses, né? Cada veterinário tem um esquema de vacinação. Depois o animal toma uma dose anual. Uma dose anual. Como a da raiva. Como a da raiva. Agora a pessoa não deve pensar, vou aplicar a vacina no inverno. Ele tem que aplicar antes, porque a melhor coisa da vacina é a prevenção. Porque no inverno há algum risco de potencializar aí? Não, porque não vai fazer efeito, né? Porque a pessoa precisaria estar... O ideal seria que se vacinasse até antes da entrada do inverno. Tá certo. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas aqui para os donos de animais para evitar, né, esse tipo de doença no inverno e também para que ele fique alerta aí, quais são as dicas dos sinais a que ele deve estar alerta em relação aos seus animais. Bom, a primeira coisa as doenças mais graves, né, além de tudo aquilo que a gente já falou, que o animal fica triste, não subir nos lugares e tal, o animal também, quando ele deixa de comer, a coisa é um pouco mais grave, né? Quando ele tem vômito, quando ele tem diarreia, então a pessoa deve procurar sempre um profissional. Tá certo, e manter agasalhado. Manter agasalhado, evitar banho em horários, né, muito tardios, né? Secar bem após o banho, né? Após a secagem também já não deve tirar o animal de imediato do ambiente que tomou banho. Em relação à tosa, há alguma restrição no inverno? Os animais de pelo, né, você deve evitar de tosá-los, né, porque o pelo não deixa de ser uma proteção. Tá certo, doutor Edson. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Para vocês também, obrigado.